Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal do YouTube, especialmente aquelas que acompanham nossas atualizações em direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos das principais mudanças na reforma da Previdência. E hoje nós resolvemos falar um pouco e esclarecer sobre quais as doenças isentas de carência junto ao INSS, as suas novidades trazidas pela portaria número 22/2022. Recentemente foi publicado a portaria interministerial MTP/MS de número 22/2022, revogando então aí a portaria 2998/2001, ampliando aí então a lista de doenças que isentam a carência para fins de concessão de benefício por incapacidade. Antes de adentrarmos ao assunto, vejamos o que é carência para o INSS. A carência é o número mínimo de contribuições mensais que o segurado precisa pagar para ter direito ao benefício previdenciário. Em outras palavras, envolve aí o recolhimento de contribuições mensais. Portanto, a carência ela é contada em meses. Tal regra é um requisito necessário para a concessão do benefício pelo INSS, de acordo com o artigo 25 da Lei 8.213 de 91, sendo que cada um deles tem uma carência, cada benefício tem uma carência, aquela carência específica, e a contagem do período também ele pode funcionar de forma diferente. No entanto, excepcionalmente, há benefícios em que exigem o cumprimento de carência, de acordo com o que prevê o artigo 26 da Lei 8.213 de 91. Portanto, toda a matéria e sua previsão legal sobre carência e as doenças, elas estão previstas nos artigos 24 a 27A da Lei 8.213 de 91, artigo 26 e 30 do Decreto 3.048 de 99, artigo 189 a 205 da IN número 128 de 2022 e a portaria interministerial MTP/MS número 22 de 2022. Quanto à independência de carência, a concessão dos seguintes benefícios, conforme previsto no artigo 26 da Lei 8.213 e o artigo 30, parágrafo 2º do Decreto 3.048 de 99, independe de carência. Quanto a essa independência, vai independer de carência a concessão dos seguintes benefícios: pensão por morte, salário família, auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade para as seguradas empregadas, empregada doméstica e trabalhadora avulsa, benefícios pagos aos segurados especiais, salvo aquelas aposentadorias programadas, serviço social, reabilitação profissional, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente naqueles casos de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho,
que é um benefício de natureza acidentária, né? Acometimento de doença grave após a filiação no regime geral da Previdência Social, previsto na lista do Ministério da Saúde e da Previdência Social, que atualiza a cada 3 anos, de acordo com os critérios de acordo com os critérios de deformação, mutilação, deficiência ou qualquer outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Importante se faz esclarecer que, em regra, os benefícios por incapacidade exigem carência. No entanto, a carência é dispensada nos casos dessas 3 exceções legais relacionadas ao auxílio por incapacidade temporária e à aposentadoria por incapacidade permanente. Também se faz importante entender que a diferença entre a data de início da doença e a data de início da incapacidade não é apenas importante para fixar o termo inicial e final do benefício. É importante também para fins de contagem da carência após a recuperação da qualidade de segurado, inclusive que nem sempre perde a qualidade de segurado quem deixa de contribuir em razão daquela incapacidade. Finalmente e felizmente, o TNU, através do tema 2020, que trata da gravidez de alto risco, se posicionou favorável à dispensa de carência para benefício por incapacidade em casos de gravidez de alto risco, incluindo na tese o entendimento de que, abre aspas, a gravidez de alto risco, incluindo na tese entendimento de que, abre aspas, a gravidez de alto risco com recomendação médica de afastamento do trabalhador por mais de 15 dias consecutivos autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade. Fecha aspas. De forma que, além das exceções legais de dispensa de carência para auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez, existe a jurisprudência da TNU passou a prever também a gravidez de alto risco, né? Quanto e com relação ao rol taxativo, a portaria interministerial MTP/MS 022/2022, que em 1º de setembro de 2022, na qual ela revogou a portaria interministerial MPAS/MS número 2998 de 2001 e atualizou a lista de doenças e infecções que isentam de carência a concessão de benefícios por incapacidade, incluindo aí no seu artigo 2º, inciso 16 e 17, a inclusão aí do acidente vascular encefálico agudo e o abdômen agudo cirúrgico. No entanto, seu enquadramento isenta de carência apenas quando apresentam quadro de evolução aguda e atenderem a critérios de gravidade, de forma que será preciso e necessário comprovar
que o segurado apresenta um quadro agudo e grave da doença. O rol de doenças graves isentas de carência, de acordo com a norma e o INSS, no ano de 2022, conforme está lá previsto na portaria 22/2022, podemos então citar e informar que, de acordo com o que prevê o artigo 151 da Lei 8.200 de 91, o artigo 30, parágrafo 2º do Decreto 3048 e no artigo 2º, parágrafo 2º da portaria, que são elas tuberculose ativa, hanseníase, que é aquela doença que antigamente se conhecia como lepra, transtorno mental grave, com alienação mental, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite e aquelas espondilites anquilosante, que é também conhecida como espondiloartrose anquilosante, que inclusive essa doença, essa denominação, ela vem trazida lá na Lei 8.200 e no Decreto 3.048. A nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é aquela osteites deformantes, síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada nesse tema, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico. Portanto, tais informações é importante saber um pouco e saber que a doença ou condição de saúde dá direito à isenção de carência junto ao INSS. Além do mais, por ser recente, tais informações, no entanto, poucas pessoas sabem ou entendem um pouco sobre elas. Portanto, é necessário se dizer que é preciso comprovar a doença ou condição através dos exames, laudos, atestados, receitas, etc., que possam servir de prova, né? Por fim, importante se faz salientar que, mesmo que a doença ou condição não esteja expressa no rol taxativo, cada caso deve ser analisado e também deve se verificar e analisar se o quadro da doença não se enquadra na tese fixada no tema 220 da TNU. Haja vista que, apesar de não haver ainda trânsito em julgado, é uma alternativa que permite a interpretação extensiva, desde que demonstrada a especificidade e a gravidade do quadro de saúde do segurado. Para concluirmos, afirmamos que, em regra, a carência é um requisito necessário para a concessão do benefício pelo INSS e que, excepcionalmente, há benefícios que não exigem o cumprimento dessa carência, como o auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, nos casos de qualquer natureza em que haja doença profissional do trabalho e doença grave. Portanto,
É de suma importância que possamos entender exatamente quais são as doenças isentas de carência, de acordo com o artigo 151 da Lei 8.213, o artigo 30, parágrafo 2º do Decreto 3048 e, mais recentemente, o artigo 2º da Portaria número 22/2022. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês de alguma forma. Contamos com todos em uma próxima atualização. Pedimos que nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, fazendo críticas, comentários, para que possamos melhorar o conteúdo do canal. E prometemos que em breve estaremos postando novas atualizações sobre a Previdência Social. Forte abraço a todos e até uma próxima atualização.